Para falar sobre isso, a gente conversa com o padre e com o pastor. André, pode sentar, obrigada. Boa tarde, é um prazer recebê-los aqui. Boa tarde. Qual que é a importância da oração, padre? Bom, eu acredito que é impossível falar de religião se não falar também, é claro, da vida de oração. É o combustível que move todo cristão, que move a fé. E é imprescindível hoje, nos dias de hoje, rezar. Por mais que hoje, se você olhar para o mundo de hoje, cada vez menos se fala de oração. Cada vez menos, aparentemente, se reza. Né? E você vai vendo as consequências do que o mundo se encontra, como que a vida hoje vai se dando conforme se afastam de Deus, né? Conforme existe um afastamento de Deus. Mas a juventude, eu acredito que hoje também acorda para a realidade que é necessário estar com Deus e a vida de oração segue. Né? Pastor Elisiel, tem hora para rezar? Ou tem hora para orar? Quem diz melhor isso é o apóstolo Paulo, quando ele fala orai sem cessar. Essa é uma expressão bíblica, orai sem cessar. Isso significa que orar não há um horário para isso. Pelo contrário, oração deve ser o nosso estilo de vida. Esse é o propósito principal da oração. Não simplesmente ter um momento, isso é importante ter um momento de oração, cada um dentro da sua condição ter o horário específico ou quantos horários possíveis no dia. Porém, a nossa vida toda deve ser de oração. Cada momento em que nós estamos, nosso pensamento deve estar ligado em Deus. Estou dirigindo, falando isso. Eu posso estar orando. Sim, sim. Eu estou falando com você agora e tá estou orando. Nossa. Então isso é possível, é possível. Na realidade não é possível, esse é o nosso objetivo. Oração é um estilo de vida. Porque está Vai conectado além. o tempo inteiro, né, com Há uma algo maior. expressão que diz assim, um ditado, que a oração é a respiração da alma. Assim como eu respiro em todo o momento, até de forma inconsciente, a minha alma precisa orar também em todo momento, pois é a questão de vida dela. Padre, existe diferença de rezar e orar? Se nós formos pegar etimologicamente falando, as raízes da palavra tanto orar quanto rezar, né, são diferentes, mas no fim é a mesma coisa. Mas o rezar, ele está mais por conta de você recitar fórmula. Ok. Né? Jesus mesmo, lá em Mateus capítulo 6, ele utiliza. Os discípulos chegam, Jesus, queremos rezar. Como rezamos? Aí ele faz a oração universal, o Pai Nosso. Né? E ali então existe essa oração. E quando nós oramos de fato, orar também é aquilo que é uma oração vocal, pode ser uma oração de meditação, pode ser também, mas ela parte mais de algo sem fórmulas, algo mais uma intimidade com Deus. É como num casamento. Hoje nós sabemos que é imprescindível no casamento o diálogo com Deus. É a mesma coisa, porque é um relacionamento. É um relacionamento. Santa Teresa d'Ávila usa muito isso, né? Ela diz que a oração é um trato de amizade com Deus. É impossível você querer ter uma relação com Deus se não reza, se não ora. E para nós católicos, a Santa Missa, como oração maior, tanto se reza quanto se ora. Rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, né? Como também orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a oração, quanto a reza, a oração, de todo jeito, de todo modo, né? São sinônimos, formas de falar com Deus, né? Pastor, oração, a gente ensina para as crianças desde pequenininho? Sim, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. E minha esposa, que está nos assistindo agora, está grávida esperando um bebê de 8 meses. Que delícia! Está 8 meses de gestação. Eu oro com a minha filha todo dia e até com o bebê no ventre nós oramos por ele. Então, orar, nós devemos ensinar desde cedo. A criança, ela está aberta à fé. A criança está aberta à fé. E isso é comprovado até que as primeiras experiências que uma pessoa tem com Deus está na infância. Na infância. E isso é tão verdade que a Bíblia fala de um momento em que o nosso Deus falou com o futuro profeta chamado Samuel. Ele era ainda uma criança. E ele ouviu a voz de Deus e ele falou com Deus. E o Senhor falou com ele. Porque oração, além de ser falar com Deus, é um tratado de amizade com Deus, como muito bem diz o padre. E isso significa que oração também é um diálogo. Não é somente um monólogo. Oração vai além de simplesmente eu falar com Deus. Oração também é eu estar pronto para ouvir a Deus. Então, se ensina a oração para a criança
nesse sentido de que se deve ensinar este relacionamento para com É uma Deus. sementinha que a gente planta, Com né? Eu me certeza. lembro do meu pai ajoelhado na minha cama quando era pequenininha, orando comigo, fazendo oração, realmente. Eu tenho essa lembrança. Eu tenho um filho de 4 anos e meio. E ele me pega, às vezes, eu tô ouvindo um louvor e tal. Esses dias começou a chover, ele foi pra janela, abriu a janela, né? Olhou assim, ele levantou os braços e falou assim, obrigado, Jesus! Eu falei, ai, gente, que coisa mais linda. Porque ele tá vendo isso. Então, é o plantar semente, é uma repetição. Ele é exemplo, né? Isso, eu ia dizer que eu acho que a melhor maneira de ensinar é ele vendo nós orarmos. O exemplo é a melhor coisa. Porque se ordenar alguém fazer algo e você mesmo não faz, criança é muito inteligente. Eu deixo na porta Eles da igreja e falo, vai percebem. lá orar, vai lá rezar, tô indo lá, Criança depois me é te muito buscar. inteligente. Não dá, né? Não dá. Exemplo é a melhor mesmo. Sem dúvida, uma vez que você... É como a gente estava comentando, né? Impossível. Filho, vá à igreja, busque Deus. Deus faz bem, te faz uma pessoa melhor. Você vai ter o reino depois que você estiver junto com Ele. E se você não vive isso, é um contra-testemunho dentro de casa, né? É um exemplo. E hoje é o que mais acontece, né, pastor? Eu verdade. acredito que cada vez mais os pais têm dito, mas não têm feito, né? Eu acredito que o testemunho, ele arrasta, muito mais que qualquer palavra. Com certeza. Obrigada a vocês que vieram. Pedi para vocês ficarem mais um pouquinho aqui, pode ser, para a gente continuar conversando sobre oração. A gente já tem algumas perguntas, tá bom? Mas hoje é o Dia Mundial da Oração. Quero saber se você já fez a sua oração hoje. Padre, eu sei que tem pessoas que têm aquela rotina de oração, né? Uma rotina diária. Acorda, faz oração, antes das refeições faz oração, antes de dormir faz as orações. Pelo menos isso? Pelo menos isso, né? Eu acredito que é como o nosso corpo. Ele precisa de alimento para poder funcionar todos os órgãos normalmente. Precisa da água como elemento essencial. A oração é o alimento da alma, né? Sem você conseguir manter a vida de oração, como que fica a alma, né? Porque o corpo, hoje em dia, nós temos a tendência de cuidar excessivamente. E tá certo, tem que cuidar, tem que manter uma saúde, ok. Mas a alma também precisa desse cuidado, né? E a oração é esse banquete para a alma, né? É uma comunhão com Deus que você faz, que você pode, né? E Ele deixa o Pai Nosso como modelo de toda e qualquer oração. Mas é como no Evangelho mesmo diz, né? No Mateus capítulo 6, o estar com Deus, mesmo que no quarto fechado, mesmo que de forma comunitária, de forma individual, é imprescindível a oração. Por que a gente faz oração antes de comer? Gratidão. É a oração do Pai Nosso, que é a oração de modelo. Ele fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nos salmos há muitas expressões a respeito disso. Há um salmo que fala assim, até os leõezinhos padecem de fome, mas o Senhor cuida de nós. Então, o fato de se alimentar é um presente de Deus. O fato de ter uma mesa, ter um alimento é um presente de Deus. O fato de ter a saúde para se alimentar é um presente de Deus. A beleza da oração é que a oração não fala muito a respeito de Deus, a oração fala muito a respeito de nós. Porque a oração vai falar da nossa dependência de Deus. Essa é a questão. Quando eu sou, entre aspas, independente de Deus, eu não consigo dar glórias a Ele pelo alimento que eu tenho. Pelo A gratidão, trabalho, né? A gratidão. Tipo, eu tenho alimento porque eu fui lá, trabalhei e comprei, beleza. É aquela autossuficiência. A autossuficiência. Porém, quando eu oro, eu estou dando a Deus a devida glória a Ele, porque é Ele quem me dá. É Ele quem me dá. Então eu sou grato a Ele por isso. Por isso que nós oramos. Como bem disse, meu pai me ensinou isso, pelo menos esses 3 horários principais, não é? Ao deitar, ao levantar e ao se alimentar. Porque uma noite de sono é Deus quem dá. Um dia de manhã é um presente de Deus, Acordar, mais um dia né? de vida. Uma oportunidade, acordar, né? Que a gente vai falar depois com o uma psicólogo renovação. André, exatamente sobre Isso essa mesmo, questão uma das renovação. oportunidades. Isso é um presente de Deus. A Bíblia fala que as misericórdias se renovam cada manhã. E o alimentar também. Então, esse orar de gratidão é importantíssimo. Gente, eu nunca entendi essa questão de falar que a gente tem que estar em oração o tempo todo. A gente lê, a gente vê isso na Bíblia, mas eu nunca entendi. E de uns tempos pra cá, eu me pego o tempo inteiro, assim,
como se eu estivesse conversando. Mas é algo com Deus. Mas é uma coisa curiosa que você fala assim. Inicialmente você fica com vergonha. Você fala assim, como que eu vou orar? Como que eu começo orando? Como que eu começo falando com Deus? Eu acho que não existe uma fórmula, né? Cada um desenvolve o seu tipo de relacionamento com Deus, seu tipo de conversa, o seu tipo de oração. Eu acredito para quem hoje acordou e falou, hoje eu quero rezar. Ou agora à tarde, olha, eu escutei o pastor, o padre falando, quero rezar. Eu acredito que não tem um modo melhor que começar com uma oração vocal, o Pai Nosso. Porque você sente a presença de Deus, né? Nem sempre a vida de oração, a vida espiritual, você vai sentir a presença de Deus como, olha, um dia eu rezei e senti que Deus falou comigo. Tem dias que não. Tem dias, né, que a nossa vida de oração precisa ser linear, sempre, né? Mas assim, eu acredito que a oração vocal, o Pai Nosso, Ave Maria, ou qualquer oração, para você começar. Mas você consegue, trabalhando, estar em oração, né? Você consegue ter uma atitude de entender, como o pastor disse, né? Não é porque eu trabalho, que eu tenho meu dinheiro, eu compro o que eu quiser e não preciso ser grato a Deus porque eu sou autossuficiente. Isso não existe, né? Então, até mesmo no seu trabalho, você consegue estar em uma atitude de oração. Estou fazendo a minha coxinha aqui no programa, estou ali enrolando ela e estou lá, olha, obrigado, Senhor, ó, me aconteceu hoje, me ajude a tal situação, Senhor, olha, estou assim, né? Então, acredito que nós conseguimos, sim, trazer a nossa vida de oração para o nosso dia a dia. Se não ficar algo muito exterior, se você depender somente, olha, eu preciso disso, por exemplo, para nós católicos, é imprescindível, tem que ter a missa no domingo, tem que participar, uma oração comunitária, a maior das maiores orações. Mas no meu dia a dia, se eu não me abasteço, como que eu vou conseguir alimentar essa alma somente um dia da semana, né? Por isso que a oração é constante, seja no trabalho, seja lá na academia, fazendo exercício, seja ouvindo uma música, ouvindo um hino de louvor. A forma com que você relaciona com Deus é uma forma muito pessoal. É íntimo, é pessoal, né? Pastor, para a gente finalizar, que dica que você deixa, que sugestão que você deixa para as pessoas que querem ter esse relacionamento, que querem começar a orar, mas falam assim, eu não consigo nem por onde começar. Acho que Jesus é o nosso exemplo. No Sermão do Monte, ele fala assim quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e Deus que vê em secreto te recompensará. Então, algumas coisas são importantes. Primeiro, a oração é pessoal. Ela tem a oração comunitária, com absoluta certeza. Mas até a oração comunitária, ela tem o seu início na pessoalidade. Então, nosso Deus é um Deus pessoal. Então, tem que vir da minha pessoalidade. Outra questão, Deus não está tão preocupado com aquilo que sai da minha boca. Não são as palavras. Não preciso falar palavras bonitas. Nada disso. Tanto que a Bíblia não fala assim, o Deus que ouve em secreto. A Bíblia diz o Deus que vê em secreto. O que mais importa para Deus é o nosso coração. O que importa é a nossa motivação de oração. Por isso que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, orar é se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, orar é orar com fé, é falar com Deus. Outra passagem bíblica fala que falar com Deus é entregar tudo aquilo que passamos. Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. O grande problema hoje, o mal do século, a ansiedade. A Bíblia nos dá um remédio para a ansiedade, é a oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas necessidades sejam ditas a Deus. Ele diz assim, pela oração, pela súplica, e é interessante a palavra súplica, que significa um grito da alma. É falar, é um pedido, é chorar. Eu mesmo tenho muita dificuldade de chorar perto das pessoas. Eu não. Eu choro ao vivo aqui no programa mesmo. Eu chorei essa semana já. Porém, no meu canto com Deus em oração, eu choro, eu grito, eu esperneio com Deus. É o meu tempo com Ele que eu posso ser a criança com Deus. Sim. É esse sentido. E ele completa, o apóstolo completa com ações de graças. Porque a oração, o que seriam as ações de graça? Nos ensina que até nos momentos mais difíceis sempre tem algo para agradecer. E a oração nos dá isso. É o Deus que está pronto para nos ouvir, é um Deus que está pronto para ouvir até aquilo que aparentemente o outro não entende, só Deus entende, porque Deus entende. E também a oração faz a gente olhar à nossa volta e ver que não é que tem alguém pior, mas que Deus está com a gente. Sim.
Em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, Perfeito. esse é o caminho maravilhoso, que mesmo que eu tenha uma dificuldade aqui, mas olhando em volta, tem mais bênção do que Com tristeza. certeza, com certeza. Pastor Elisiel, Padre Wellington, foi um prazer recebê-los. Muito obrigada. Vocês estão convidados para voltar mais vezes, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.